Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Faltam 7 dias para o Natal, ou 6 para a noite de Natal, né? Então, se você ainda não comprou seus presentes, corra. Se você já comprou, deve estar na boa aí, só esperando as festividades chegarem. Bom, se faltam 7 dias para o Natal, 7 dias para o dia 25, mais 7 dia 1, 2 mais 7 dia 8, 9 e dia 10 ou 11 o Guarani estreia. Então, praticamente aí 3 semanas até a temporada 2026 começar, hein? Muito rápido. Nós não estamos muito acostumados com isso. Normalmente a temporada começa ali pro dia 20, 25, mas diante das mudanças de calendário, ano que vem tem Copa do Mundo, tem outra preparação, o ano vai começar mais cedo. E olha lá, eu tenho uma base de jogos aqui do Guarani, né? Faço minhas estatísticas a partir delas. E 11 de janeiro, se o Guarani estrear dia 11, né? Porque pode ser que ele estreie dia 10 contra o Primavera no Brinco, é o primeiro jogo. A última vez que o Guarani estreou tão cedo, estreou, né? Não tô contando ali na pandemia em janeiro. Teve jogo acho que dia 2, jogo dia 6, um derby, inclusive. Mas a última vez que o Guarani estreou cedo numa temporada justamente foi em 2006, também um ano de Copa do Mundo. E coincidentemente também no dia 11. Foi uma quarta-feira à noite lá em Santos contra a Portuguesa Santista. Tomamos 4-1 na cabeça. Curiosamente, eu estava nesse jogo, eu com meu guerreiro Uno Mille. Na época, desci a serra junto com o pessoal e acompanhamos o jogo lá em Eurico Mursa. Foi a primeira vez que eu fui para Eurico Mursa. O Guarani, se eu não me engano, tomou 1-0, depois empatou com um gol de cabeça do Adeilson e depois tomou mais 3 gols. O destaque da noite foi aquele atacante Rodriguinho, que depois foi jogar no Fluminense, jogou no Santo André. Enfim, tomamos 4-1 na cabeça e no fim, naquele ano, o Guarani acabou sendo rebaixado, né? Time do Ferreirão de técnico. Foi aquele time que não conseguiu fazer um gol no Sub-17 do Mojimirim no último jogo e acabou sendo rebaixado para a segunda divisão paulista. Mas enfim, faz muito tempo que o Guarani não estreia tão cedo. 11 de janeiro de 2006 foi a última vez, lá se vão praticamente 20 anos, né? Agora, se for dia 10, eu não tenho ocorrência, que teve muito jogo que era de uma temporada que virou para outra, mas 10 de janeiro aí tem que investigar um pouquinho mais em competições oficiais dentro do profissionalismo. Enfim, vai começar mais cedo e a gente tem que se preparar. E nessa de se preparar, a gente pode especular o que a gente quiser, né? Mas o Guarani postou ontem à noite fotos do treinamento, né? Se eu não me engano, ontem foi o último dia que o Guarani treinou em Bragança Paulista. Vai emendar os treinos em Louveira, lembrando que na sexta ou sábado, tem um jogo treino com o time sub-20. O sub-20 está fazendo a sua preparação em Jaguariúna, no Hotel Duas Marias. Mas vai ter esse jogo treino aí, tanto para o sub-20 testar para a Copinha, quanto para o time de cima pensar na estreia do Paulistão. E nessas fotos que o Guarani postou, curiosamente, tem muitos jogadores com o colete verde. E eu fiquei pensando, será que esse é o time titular? Porque o Cicinho tava de colete verde, o Rafael Zagueiro, o Rafael Donato, o William Farias, o Igor Pereira, o Diego Torres. Aí depois tinha o Isaac, tinha o Guilherme Parede, tinha o Maranhão e também tinha o Mirandinha. Não dá pra cravar o time de cima porque eu não vi nenhum jogador de colete verde na lateral esquerda e tem 4 jogadores no ataque aí, né? Isaac, Mirandinha, Maranhão e Guilherme Parede. Mas, dá pra imaginar que o time de estreia pode ser nesse sentido, hein? Vamos acompanhar, ou pelo menos o time que vai jogar contra o Sub-20. No gol ainda está o Dalberson, porque o Fernando Miguel tá curtindo as férias. Eu acho que ele só se reapresenta na virada do ano ou perto do final do ano, porque a Série A acabou recentemente. Então o Fernando Miguel tem um prazo diferente. Mas são esses carinhas aí que estão com colete verde que podem ser os titulares para esse começo de temporada. Então vamos aguardar. O Guarani não deve fazer uma grande cobertura desse jogo treino contra o Sub-20, a princípio não. Mas tem aí uma pista, talvez, de quais podem ser os titulares para esse jogo treino e quem sabe para o começo da temporada.
Ontem também foi um dia que rolou um zum 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 grande aí do Guarani estando interessado no atacante Luca. Luca do Criciúma, Luca do Fluminense, Luca que jogou aqui na Ponte também, e estava no Novo Horizontino. Parece que o Guarani tem interesse, mas eu torço para que não. Eu torço inclusive para essa negociação não dar certo. O Luca tá aí para fazer acho que 36 anos, logo no começo do ano, tem jogado cada vez menos um ano após o outro. Então não é e assim, se a gente lembrar, né, que o Farney comentou que o Guarani também está buscando jogadores de choque, de contato, de força física, eu acho que o Luca passa muito longe desse perfil, né. Machucou muito recentemente, jogou menos, então ele tá mais aí para um fim de carreira num outro tipo de perfil de time do que o próprio Guarani, né. Vamos ver os desdobramentos, o Guarani deve ainda contratar um lateral direito. O nome que se discutiu muito ontem era do Alex Silva, do Curitiba, muito bom, muito experiente, mas ele tem o mercado, né. Ele tem outros clubes para jogar a Série B, quem sabe até um reserva de Série A. Então o Alex Silva não vem, mas o Guarani tá na briga aí por um lateral direito, um jogador de meio de campo e talvez mais um atacante, né. Então falta pouco para fechar o elenco, e o nome do Luca foi o que ganhou um pouco as manchetes nesta quarta-feira. Então é isso, dia 18, o Guarani voltando a treinar em Louveira. Eu dei uma passada ali para os lados do CT, achei que a obra tá meio devagar, hein, mas pode ser que eu esteja enganado, também não tô querendo criar nenhuma polêmica aqui. Não consigo saber como é que tá o Brinco de Ouro, mas seria legal inclusive se o Guarani soltasse uma nota sobre o andamento destas reformas, que são muito bem-vindas para a próxima temporada. O time precisa de boas condições de gramado para trabalhar e para desempenhar um bom futebol. Fechou? Boa quinta-feira para todo mundo. O Natal tá chegando, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.